Nascida em 7 de agosto de 1560, na Hungria, Elizabeth Bathory, ou Erzsébet Bathory, foi uma condessa húngara, conhecida como a Condessa Sangrenta. Filha de George e Anna Bathory, a maior parte de sua vida foi passada em um castelo a oeste da atual Eslováquia. Os Bathory faziam parte de uma das mais antigas e nobres famílias da Hungria. Bonita e inteligente, aprendeu a falar 4 línguas. Quando criança, aos 4 anos, ela começou a apresentar crises de epilepsia. Mais tarde, sofria oscilações extremas de humor. Adquiriu uma personalidade bipolar e tinha ainda momentos de raiva incontrolável. Cresceu sendo mimada, sem qualquer tentativa de disciplina de suas governantas. Assistiu ainda aos sangrentos conflitos territoriais, vendo suas irmãs sendo violentadas e mortas por soldados em um ataque ao seu castelo. O que para alguns estudiosos pode ter sido o motivo de seu sadismo. Elizabeth ficou noiva aos 11 anos de idade. Em 1574, engravidou de um camponês, quando tinha apenas 14 anos. A criança foi dada então a um casal de camponeses, ao que se supõe pagos pela família de Bathory, para que fugissem do reino com a bastarda. Casou-se em maio de 1575. Seu marido tinha 25 anos na época do seu casamento, e era apelidado de o herói negro da Hungria. O conde Nadasdy, frequentemente, ficava fora de casa por longos períodos. Ela, então, assumia os deveres de cuidar dos assuntos do castelo da família. Suas tendências sádicas começaram a revelar-se. Durante este tempo, ela também deu à luz a 5 filhos. Era uma mãe amorosa e dedicada, uma pessoa que nada tinha a ver com a sua reputação sádica. Ela não apenas punia os que infringiam seus regulamentos, como também encontrava todas as desculpas para aplicar castigos, deleitando-se na tortura e na morte de suas vítimas. Espetava alfinetes em vários pontos sensíveis do corpo de seus lacaios, como por exemplo sobre as unhas ou mamilos. No inverno, executava-os, fazendo-se despir e andar pela neve. Despejava água gelada até morrerem congelados. Diziam ainda que ela se divertia dando chaves ou moedas aquecidas ao fogo para queimar as mãos de algumas mulheres. Elizabeth costumava ainda atear fogo aos pelos púbicos de uma de suas criadas. Seu marido, que morreu em 1604, se juntava a ela nesse tipo de comportamento sádico. E até lhe ensinou algumas modalidades de punição, como o despimento de uma mulher cobrindo-a com mel, deixando-a à mercê de insetos. Elizabeth torturava principalmente jovens que não poderiam denunciá-la. Certa vez, costurou a boca de uma de suas criadas por ela falar demais. Em um acesso de raiva, teria chegado a abrir a mandíbula de outra serva até que os cantos de sua boca se rasgassem. Existem relatos de que no ano seguinte, Elizabeth conheceu Ana Darvulha e teve um relacionamento com ela. Uma sábia, ocultista, alquimista e talvez praticante de rituais de magia negra. Após a morte da mulher, ela teria se relacionado com Erzy Majorova, viúva de um fazendeiro que a encorajou a incluir algumas mulheres nobres entre suas vítimas. Os rumores sobre suas atividades sádicas se espalhavam pelas redondezas, e cada vez mais era difícil conseguir jovens como servas. Sendo assim, ela começou a encobrir os fatos das mortes, dizendo que fora suicídio. Outra história controversa sobre a condessa conta de um dia que ela estava de cama e mandou-lhe que lhe trouxessem uma jovem donzela para fazer-lhe companhia. Quando a moça se aproximou, a condessa avançou sobre ela, cravando-lhe os dentes no pescoço e no tronco, arrancando-lhe pedaços de carne. Suas ações estavam cada vez mais conhecidas pela população, mas a família de Bathory era poderosa o suficiente para subornar as pessoas certas, para não dizerem nada. As pessoas tinham medo deles e de seu poder, incluindo a igreja. Em determinada época de sua vida, Elizabeth percebeu que estava ficando velha,
Já com seus 40 anos, não era mais a bela jovem que já foi um dia. Diz a lenda que ela bateu em uma serva por puxar o seu cabelo ao penteá-lo. Elizabeth então arranhou com suas longas unhas, e os cortes sangraram. Ela limpou o sangue em sua mão e notou que a pele abaixo parecia mais jovem e mais firme. Foi quando teve a ideia de que o banho de sangue de virgem iria ajudá-la a parecer mais jovem. Tempos depois, passou a beber o sangue das vítimas para melhorar a ação de rejuvenescimento. Segundo lendas da época, em um calabouço, existia uma gaiola pendurada no teto, construída com lâminas ao invés de barras. A condessa se sentava em uma cadeira embaixo desta gaiola, onde era colocado dentro uma prisioneira. Ela era espetada com uma lança comprida e se debatia, o que fazia com que se cortasse nas lâminas. O sangue resultante dos cortes banhava Elizabeth. Depois de algum tempo, Bathory decidiu que o sangue de camponesas não a satisfazia mais. Ela era uma aristocrata e precisava do sangue de sua própria espécie. Decidiu então abrir uma escola para as filhas da nobreza, para ensiná-las comportamento e boas maneiras. Um grande erro, pois as famílias dessas meninas começaram a despertar suspeitas. Elas tinham famílias que se preocupavam com elas. Outro fato desordenado foi quando Bathory jogou os corpos de 4 meninas por cima do muro do castelo ao invés de enterrá-las. Tais informações chegaram ao rei da Hungria na época, que ordenou em 1610 que fosse feita uma investigação sobre a situação. Foi encontrado no castelo de Elizabeth algumas meninas mortas ou morrendo na masmorra do castelo. Os corpos foram encontrados sob as tábuas do assoalho, em armários ou onde quer que eles poderiam ser escondidos. Elizabeth mantinha ainda um livro em sua mesa com os nomes das meninas que ela tinha matado. Em 26 de dezembro de 1610, Elizabeth foi presa junto com alguns de seus criados. Esses, por sua vez, que confessaram os crimes depois de sofrerem tortura. No entanto, Elizabeth, como uma aristocrata, não poderia ser julgada por seus atos. Ao invés disso, seus cúmplices tiveram que pagar por seus crimes com suas vidas. Mas Elizabeth não escapou ilesa. Sua família a manteve em prisão domiciliar, em um pequeno quarto no castelo da família, com pouca ventilação, onde morreu com 54 anos. Há aqueles que acreditam que Bathory não era tão ruim quanto relatam. Dizem que, como Vlad o Empalador, sua história foi aumentada como parte de uma conspiração, pois as confissões de seus servos foram obtidas por meio de tortura, e ela nunca foi julgada por seus crimes. Além dos réus, várias pessoas foram condenadas pelo fornecimento de mulheres jovens, que foram enganadas em busca de emprego ou pela força bruta. Seus diários estão em uma biblioteca na Hungria, mas eles não foram traduzidos, porque a escrita e a linguagem são difíceis de ler. Essa história deu origem a muitos contos sobre vampiros. Diversos documentos mostram ligações entre a família de Bathory e a família de Vlad Tepes, o Conde Drácula. Bathory torturava, matava criadas, camponesas e jovens meninas da nobreza. Ainda se banhava e bebia o sangue de suas vítimas. Elizabeth Bathory é uma das pessoas com mentes diabólicas.